A paz de Deus, queridos irmãos. Hoje vamos estudar sobre Calvário e Pentecostes. Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si nossos pecados. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa para acabar com o pecado. Isaías profetizou: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías, capítulo 54, versículo 6. Paulo também disse, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Isto fez com que no Santo Jesus esteve o pecado de todo o mundo. Jesus disse com muita clareza que sua morte na cruz não seria o fim de seu ministério. Na noite antes da sua morte, ele disse repetidamente aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. Naquela noite, Jesus disse aos seus discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. João capítulo 16, versículo 7. Antes de poder enviar o Espírito, que é o Consolador, Jesus teve de ir, primeiro para a morte na cruz, depois para a ressurreição, por último para a direita do Pai. Só então pode mandar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois da sua morte e ressurreição, ele lhes ordenou que ficasse em Jerusalém, esperando o dom do Espírito. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Antes de subir ao céu, ele lhe disse que ficassem em Jerusalém até que fosse batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. Por esta razão é que João Batista tinha proclamado a missão dupla de Cristo. Proclamou primeiro o ministério de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Depois predisse que o ministério de Cristo no Calvário seria seguido do seu ministério batizando com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, este batismo com o Espírito, que indicaria a nova época, ainda estava por vir. Ocorreu 50 dias depois da ressurreição. 10 dias em diante, o Espírito Santo esteve habitando no coração de todos os verdadeiros crentes, a começar com os 120 discípulos que o receberam no dia de Pentecostes. Quando eles receberam o Espírito Santo, Cristo nos uniu em um corpo com sua presença, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E por isto que eu, quando ouço
temos o termos como ecumenismo ou movimento ecumênico, digo comigo mesmo, se nós nascemos de novo, o ecumenismo já existe. Estamos todos unidos pelo Espírito Santo que mora em nossos corações. No dia de Pentecostes, foi formado o corpo de Cristo pelo batismo do Espírito, e desde então, cada crente individual, cada pessoa que aceita Cristo pela fé simples, no mesmo momento e por este mesmo ato se torna participante da bênção do batismo. Por isso, esta bênção não precisa ser procurada para ser recebida depois da hora da conversão. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém.